Então, pessoal, vamos voltar, todo mundo teve um intervalo e vamos dar continuidade. Agora, nós vamos falar sobre os objetivos do seu projeto. Os objetivos, praticamente você vai responder o para quê. Então, esses objetivos devem ficar claro, límpido, cristalino, porque você tem que deixar muito bem claro o que você quer alcançar com essa pesquisa, com esse projeto. Que no final de tudo, você vai querer alcançar o quê? Então, é o objetivo. E os objetivos, ele é dividido em objetivo geral e específico. O próprio nome já diz aí, objetivo geral. Ele é mais amplo, né? É o que você tem aí como que você quer alcançar com mais amplitude. É importante, gente, sempre iniciar com o verbo no infinitivo, dizendo exatamente o que você quer fazer. Você quer caracterizar, você quer classificar, você quer descrever. E na internet você pode pesquisar, por exemplo, verbos para objetivo geral. Vai te sair uma lista. Verbos para objetivos específicos. Vai te sair outra lista. E você pode observar de acordo com aquilo que você tem como alcance. Então, trata-se de uma ação. E como a gente já falou, tem que ser construído sempre a partir de um verbo no infinitivo. Os objetivos específicos, o próprio nome já diz. É específico, é o detalhamento daquele objetivo macro que você colocou, que é o objetivo geral. Agora você vem para aquilo que é mais específico, né? Então, nos objetivos específicos, lembrando que o objetivo geral é apenas um. Você vai, nos objetivos específicos, colocar 3, 2... Ai, professora, eu quero colocar 10 objetivos específicos. Gente, tem que ver se você vai conseguir alcançar. Não adianta você fazer por simplesmente fazer, colocar lá por simplesmente colocar. Não, tem que fazer sentido essas etapas que você vai executar, tá certo? Então, essas são as etapas que você precisa alcançar bem especificamente para que você possa alcançar o todo, alcançar o seu objetivo geral. Também, né, significa ação, verbos de ação que você pode colocar, porque você vai executar essas etapas. Então, nós temos aí alguns objetivos que são com a finalidade de descrever, que são descritivos. Por exemplo, caracterizar, descrever, traçar. Nós temos aí objetivos específicos que eles têm o seu caráter mais exploratório, como, por exemplo, conhecer, identificar, levantar. E tem objetivos que são explicativos, como, por exemplo, analisar, avaliar e verificar. Aqui eu coloquei uma pequena lista, mas você pode observar também no Google que tem vários modelos para você pegar. Compartilho com vocês o objetivo aqui do projeto, que é o modelo nosso para o PROIC, né? Qual o objetivo geral, então, do projeto aqui? Analisar os dados epidemiológicos sobre leishmaniose visceral no Tocantins entre os anos de 2013 a 2016. Observe que esse objetivo geral, ele vem fazer um casamento aqui com o título. Estão percebendo? Olha aqui o título. Não é isso? Olha o que ele colocou como geral. O macro. Analisar. Aqui, nós temos os objetivos específicos. Ele colocou 2.
que é o que ele conseguiria alcançar quando ele desenvolvesse esse projeto. O que ele quer? Descrever quais são as regiões de saúde e municípios mais afetados pela leishmaniose visceral. Outro objetivo específico, descrever sobre os aspectos sociodemográficos dos indivíduos acometidos por leishmaniose visceral. O que isso significa? Para ele alcançar esses dados epidemiológicos, ele tem que falar quais são, analisar as regiões de saúde. Lembrando que o Tocantins, nós temos 8 regiões de saúde. Tem regiões com 22 municípios, regiões que são, por exemplo, a região aqui que Palmas faz parte, é a Capim Dourado, né? Região Capim Dourado. A região que Tocantinópolis faz parte é a Bico do Papagaio, né? É no Bico do Papagaio, e essa região de saúde lá tem os seus agravos epidemiológicos. Então, ele vai mostrar as regiões de saúde e os principais municípios, os municípios que são mais afetados. Os aspectos sociodemográficos dos indivíduos. O que são esses aspectos sociodemográficos? Ele poderia especificar o que é? Poderia. A gente, como o projeto PROIC ele é apenas 8 folhas, não deu para colocar as variáveis, mas nós vamos seguindo aqui, ó. Olha aqui, ó, as variáveis. Vocês estão vendo aqui? Idade, sexo, condição de moradia, tipo de atendimento recebido, número de casos confirmados, coeficiente de letalidade, de incidência. Enfim, gente, ele veio pegando algumas variáveis, descrevendo lá na metodologia, até esses aspectos sociodemográficos. É importante saber qual a moradia. É importante, leishmaniose, saber se a pessoa mora no campo, ou na zona rural, ou na zona urbana, também. É importante, inclusive, saber qual é o sexo, qual é a idade, qual as características socioeconômicas. Sim, para a gente poder, até depois, dizer que, olha, as pessoas que têm um nível socioeconômico menor têm mais chance de adoecer, de ser acometido por essa doença leishmaniose visceral. E com isso é importante porque o poder público pode desenvolver políticas de saúde mais específicas, tá bem? Muito bem, seguindo aqui, eu vou voltar para o slide. Dúvidas até aí? Gente, não me deixa no vácuo, não. Todo mundo tá junto? Iago? Tranquilo, professora. Larissa? Me escutando. Aqui, pode terminar. A Jennifer tá quietinha? Tô aqui, prof. Tô escutando. Pode Todo continuar, prof. Todo mundo de boa, então, né? O Lucas não falou nada até agora. Jesus, o Lucas está comendo o iFood, o lanchinho dele Tá ocupado, tá ocupado. Só abriu aí e sumiu, hein, Lucas? Gente, eu vou chamar o nome de vocês agora, vocês vão passar vergonha, viu? Vou chamar você. O Lucas sumiu, o Lucas entrou e sumiu. Gente, tô passada. Mas, enfim, pessoal, vamos dar continuidade. A malandragem. Malandragem, tá lá, recebeu o pedido do iFood, né? Eu sei que ele já pediu um lanche. Professor, é coisa demais. Como é que Tô é? aqui, é coisa demais. É nada. Que medo. Não. É coisa de menos. É coisa de menos. Tem coisa de mais, não. É coisa de menos. Vocês vão ver que no final dá sempre certo. Dá tudo certo. Não se preocupem. Tá bom? Só um momento. Doutora, tá me ouvindo? Só se organizar. Doutora? Pode falar. Oi? Faça a pergunta. Tá cortando Falei bastante. que é só se organizar nessa semana.
Gente, tem que se organizar. Tem que se organizar, né? Então, quanto mais organizado você tiver, mais rápido você finaliza aí o seu trabalho. Só um momentinho, gente. Alguém está conseguindo ouvir? Eu acho que a professora cortou o áudio dela, por Aqui enquanto. tá mudo. Gente, então vamos voltar. Acho que desconectou aqui, mas é assim mesmo. Vamos voltar. Agora nós vamos falar sobre Não estou ouvindo nada. Do nada. No meu Alguém no tá notebook. ouvindo a professora? Gente, vocês Não, eu Não tô ouvindo nada também. Também não não tô ouvindo nada. Não. Ela tá cortando o áudio. no Gente, notebook travou. façam silêncio para ver se a gente vai conseguir. Bom, vamos lá. Estão ouvindo todo mundo? Eu acho que Professora, a senhora só pode usar o Zoom para Agora dar estou aula? ouvindo. aham, Tá ruim a internet, né? isso, é a internet, a porque, conexão que está professora, ruim. a sala tá cheia de alunos, as pessoas têm que desligar o microfone e o vídeo, porque senão fica muito pesado. Aí vai ficar dando interferência mesmo na sua conexão. O vídeo tem que desligar. Gente, então desliguem aí o microfone, todo mundo. Às vezes a internet dá isso mesmo, né? Tá normal, porque no Brasil é assim mesmo. A gente tem aí uma rede que às vezes não faz jus o que a gente paga. Então, seguindo aqui, nós temos aí a justificativa, né? Aqui você vai escrever os argumentos que indiquem que sua pesquisa é significativa, que é importante, que é relevante. Aqui, gente, tem que ficar muito claro o que você pretende resolver com o problema que você já apresentou. Também você tem que destacar a importância, a relevância disso para a área da saúde, para enfermagem, ou para fisioterapia, para a sua área de atuação. É importante também você falar quais são os possíveis ganhos que essa pesquisa vai agregar ao conhecimento científico, à comunidade científica, quando você, então, fizer a resolução daquele problema elencado, que você já colocou. E aí, pode também colocar os fatores motivacionais. O porquê que você quer realizar essa pergunta? O que você já tem de aproximação com esse tema, com esse assunto? Tem gente que vai pesquisar, alguns alunos vão pesquisar acerca daquilo que ele já tem aproximação, ou uma patologia que o pai ou a mãe teve. Então, ele tem alguns fatores motivacionais para se dedicar à pesquisa. Basicamente, gente, na justificativa é onde você vai convencer o leitor da importância do projeto de pesquisa. É o marketing do seu trabalho, né? É nesse momento que você vai vender o seu peixe. Por que esse trabalho é importante? Por que o PROIC vai ter que selecionar o seu trabalho e não o trabalho do outro? O que o seu tem de diferente dos outros trabalhos que estão sendo apresentados? Então, aqui é hora de você se justificar como a melhor escolha, certo? De trabalho. É a mesma coisa quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem sempre que vender, né, melhor o seu currículo. Você tem que justificar por que você é a melhor escolha para aquela empresa. Aqui
da mesma forma, só que você está aí, vamos dizer, entre aspas, vendendo um produto que é o que? O seu projeto de pesquisa. Vamos entrar lá no projetinho do modelo, para que vocês possam ver. Olha aqui. A leishmaniose visceral é uma doença grave e endêmica no Tocantins. Os casos são quase 90%, isso em 2017, a mais do que os notificados em 2016. Olha, só aí já está mostrando tanto. Deus me livre. Quem lê isso aqui vai pensar assim, meu Deus, será que eu estou com essa doença? Será que alguém está com essa doença e eu não estou sabendo? Então, aí ele vem dando aqui uma motivação pessoal. O que ele vem dizendo? O presente estudo surgiu devido ao crescimento dos casos notificados e confirmados pela vigência epidemiológica nos anos da série histórica. Isso promoveu uma intensa campanha preventiva nos serviços de vigilância, despertando assim o desejo de estudar sobre o assunto. Isso é, ele participou aí, né? Ele viu essas campanhas, deve ter visto na mídia, na internet. Muitos colocam questões pessoais, o interesse em pesquisar acerca desse assunto surgiu devido a um caso familiar acontecido na época X, o que fez com que despertasse, enfim. Pode também colocar essa justificativa, esse fator motivacional, tá bom? Dúvidas até aqui? Não? Então, Não, por enquanto tá tranquilo. Ok. Muito bem. Agora, nós vamos falar sobre a revisão da literatura. A revisão da literatura, você vai ter que seguir aquele passo a passo lá da BVS para você pesquisar o que já foi escrito sobre esse tema. Então, é importante seguir as mesmas dicas que eu dei lá na introdução, porque aqui na revisão da literatura você vai ampliar o assunto. Porque lá na introdução você apenas fez ali um petisco, fez um petisquinho para você, para que o leitor possa ler todo o seu trabalho. Então, agora você vai ampliar o debate, ampliar o assunto. Certo? Por isso, gente, é que tem que ser artigos o mais recente possível, o mais atualizado possível. Pode usar livro? Pode, gente. Eu não estou dizendo que tem que ser só artigo. Pode, tanto é que é revisão de literatura. Se fosse revisão bibliográfica, revisão teórica, entraria apenas artigos. Mas aqui é literatura. Para poder entrar Ministério da Saúde, alguma cartilha, algum protocolo que você, assim, identificar como importante acerca do assunto que você está pesquisando, do tema que você está pesquisando. Dessa forma, o que é importante constar numa revisão de literatura? É importante você observar quem já pesquisou algo semelhante acerca do que você está propondo. O que já foi pesquisado acerca disso? É importante você buscar trabalhos semelhantes ou trabalhos idênticos ao que você quer realizar, até para você não cometer os mesmos erros que o outro cometeu. E para você ter como modelo e melhorar o seu. Também é importante você sempre olhar o currículo Lattes, ou, se não tiver o currículo, as informações acerca dos autores, quem são esses autores, se é, por exemplo, nutricionista, se é enfermeiro. É importante você observar quem está publicando sobre isso. São pessoas, são profissionais, doutores da sua área de atuação,
são doutores da sua área, da nutrição, ou da enfermagem, ou da fisioterapia, ou da farmácia, ou quem está publicando sobre isso, são profissionais que não têm nada a ver com a sua área, com a área da saúde. Às vezes, você vai pesquisar algum tema e você vai observar o currículo das pessoas, não tem ninguém da sua... são outros profissionais, não é? Às vezes é até profissional da saúde, mas ele não é, por exemplo, dentro da nutrição. É a enfermagem que está pesquisando, o nutricionista não está pesquisando. Logo, é até algo para você justificar, lá na sua justificativa, dizer o seguinte: olha, existem poucas literaturas publicadas ou poucos artigos publicados exclusivamente por nutricionista acerca do tema XXY. Compreende? Então, é importante você olhar as pesquisas que estão sendo publicadas e se essas pesquisas são da sua área, certo? Tem a ver com o seu curso. São pessoas que são profissionais da sua categoria. É muito importante. Também é importante, sempre observar quando você for pesquisar um artigo, se quem publicou é doutor, se o que essas pessoas publicaram é atual, né? Às vezes, as referências que elas estão utilizando para fazer a construção do trabalho delas são referências muito antigas. Então, gente, é importante você seguir aí esse passo a passo para você não fazer um trabalho desatualizado. Ok. Também é importante constar na revisão as referências de pensamento. Nesse caso, tem alguns temas que têm autores clássicos. Por exemplo, se alguém da enfermagem quisesse pesquisar acerca de processos de enfermagem, nós temos aí Wanda de Aguiar Horta como uma referência clássica de processos de enfermagem, de diagnósticos de enfermagem, né? De prescrição de cuidados de enfermagem. Então, é importante até fazer aí, né, uma colocação dos autores clássicos. Você pode utilizar e saber quem são os autores clássicos desse assunto. A concepção e o ponto de vista de diferentes autores, é muito importante você ter esse conhecimento para que você possa desenvolver a sua revisão da literatura com mais qualidade. Você não pode pegar um único autor e fazer a revisão da literatura com um autor. Não, gente, tem que ser vários autores. Ah, professora, quantos autores? Olha, pessoal, é um projeto. Essa revisão da literatura é uma folha. Nessa uma folha tem que ter, no mínimo, quantos parágrafos nós vamos ter? Entre 7 a 8 parágrafos para dar uma folha. Isso utilizando Times, fonte 12, espaçamento 1,5. Ok? E a margem do parágrafo é de 1,25 ou 27. Então, pessoal, você não pode pegar apenas um autor e fazer sua revisão só embasada no pensamento desse autor, dessa referência. É bom você diversificar para que o seu trabalho seja avaliado e seja selecionado. Porque se tiver só um autor, o que o avaliador vai dizer? Nossa, não vou selecionar isso aqui. O aluno não teve nem a capacidade de pesquisar mais referência. O aluno foi preguiçoso. Então, eu não vou selecionar este trabalho. Então, pessoal, a revisão da literatura é o aprofundamento do assunto. E vamos lembrar de fazer corretamente a citação. Lembra que nós falamos ontem
Nós temos citação direta e indireta. Nesse caso aqui, gente, vamos fazer só citação indireta. É ler e interpretar com as suas palavras. Para dar finalidade, para dar um fim à nossa aula de hoje, que já estamos caminhando para o finalzinho, uma dica de pesquisa importante. Leia, leia, leia. Leitura, leitura e leitura. Você só consegue desenvolver um senso acadêmico mais organizado, gente, com base na leitura. E essa leitura precisa ser de material acadêmico de qualidade. Quando você pensar que leu, você lê mais um pouco. Quando você achar que está bom, você lê mais um pouco. Então, a leitura é a única forma que nós temos de fazer um trabalho com qualidade. Então, para você identificar a qualidade do material, tem que ver sempre o ano da citação, né, em que foi publicado. Lembra que eu coloquei lá o filtro, para você fazer o filtro dos mais recentes. Saber o periódico que esse material foi publicado. A quantidade de vezes que ele é citado é importante também. Aquilo que eu já falei, né? Qual instituição que pertence aos autores, se realmente eles são relevantes, são pessoas renomadas para esse assunto no Brasil e no mundo. Isso tudo vai melhorar aí o seu trabalho, tá certo? O mais importante é a leitura, que você possa ler e ler um pouco mais para você fazer algo com qualidade. Aqui nós temos a revisão da literatura. Então, ele aprofundou aqui a revisão. Olha, num parágrafo, ele usou 2 autores. Ele veio falando aqui, ó, nome científico. Ele veio falando como é que essa doença é transmitida, né? Ó, sexualmente também pode ser transmitida. Enfim, ó, não é muita coisa. Vocês conseguem perceber que não é muita coisa? Uma coisa interessante, né? Você vai aqui aprofundar a fisiopatologia, aprofundar a farmacologia, você pode aprofundar a questão mesmo do nome científico, das classes e subclasses. Você pode aprofundar uma série de oportunidades que os artigos vão te oferecer, certo? O mais importante é você não pegar um único autor. Um único autor. Ó, para falar isso aqui, ó, ele leu esse, ó, 1, 2, 3. 3 artigos para escrever isso aqui, gente. Olha aí. Olha que interessante. Estão conseguindo? Então, cada parágrafo dele, ó, todo parágrafo dele está referenciado. Tem o autor e ano. E esse autor e ano tem que constar onde? Todo autor citado no seu trabalho, ele tem que estar nas suas referências. Olha aqui o Marcondes e Rossi, está aqui, nas normas ABNT. Sobrenome em caixa alta, sobrenome em caixa alta, porque cita os 2 autores, até 3 autores eles têm que constar. Acima de 3 autores, 4 autores já tem que colocar o et al. O título do trabalho, a revista, não é? O local, o volume, o número, a página, o ano, o endereço eletrônico, quando que ele acessou esse trabalho, 12 de abril de 2018, lembra? Aquele acessou dia 12, aquele acessou dia 13, aquele acessou dia 14, ele foi construindo aí aos poucos, né? Então, pessoal, isso tudo aqui é importante você fazer. Já ir organizando as suas referências também. Turma, por hoje é só. Falta 5 minutos para nós encerrarmos. E eu quero fazer aí... Lucas, Professora. já está aí? Professora? Oi? Perguntas? Sim, vou esperar o colega, ele chamou primeiro. Professora, eu Oi? tenho uma pergunta. Não é dessa matéria, não. É de antropologia e sociologia. A senhora lançou as notas porque o meu aqui tá tudo zerado.
Lucas, aliás, Iago, deixa eu te falar, até ontem tinha pessoas postando trabalho, então eu só vou conseguir, lembra que eu falei isso no grupo? Eu só vou conseguir fazer isso no sábado. Ainda bem, porque eu já estava preocupado, estava quase chorando já. Só no sábado que Achei eu que vou tinha tirado conseguir. zero em tudo. Sábado vocês terão essas notas, porque Ok, algumas obrigado. pessoas entraram depois na disciplina, e aí, para essas pessoas não serem prejudicadas, eu abri a postagem dos trabalhos até ontem. Hoje eu já tive alguns alunos mandando mensagem: professora, posso postar o trabalho? Posso ainda? Eu falei, gente, já fechou. Tive que fazer isso porque eu preciso começar as correções. Alguma pergunta relacionada aqui ao conteúdo? Sobre na página 6 aí, esse cronograma de execução. No nosso trabalho, nosso projeto aí, vai ter que colocar? Sim, pode pegar esse modelo que está lá já. Vai ser o modelo para todos, é o mesmo, gente, o cronograma de execução. Vai ser o mesmo modelo. Você certo, esse cronograma de execução é o tempo que a gente gastou para fazer, o mês? Não, gente, ainda vou explicar do cronograma, não vamos adiantar, não, gente. Não. Vamos por partes. Tá bom. Professora, Eu já cheguei. Esqueço, professora. Até agora, nós chegamos aqui na justificativa. Aliás, amanhã nós vamos falar de metodologia. professora, Oi? esse slide está disponível? Eu coloquei lá no live, mas eu vou confirmar novamente. Onde que a gente acha, professora? Aqui que eu Em disciplinas. Lá só tem a apostila. Esse slide é feito com base naquela apostila, tá? Sim, aham. É feito, tá tudo lá naquela apostila. Mas eu posso verificar se foi colocado lá no live esse slide também. Acho que só tá Vamos já colocar, professora, que a gente vai lendo e na aula a gente já entra com as dúvidas, né? Melhor. Porque tem muita coisa nesse slide que não tem lá, tipo algumas coisas que Não, tudo que tem aqui tem lá, gente. A questão é que aqui eu vou explicando, não é? De uma forma, tentando colocar o mais esmiuçado. Lá são as dicas, aqui é o trabalho feito. Oi? Lá no slide tem várias dicas, né? Isso. E no slide tem a senhora aqui é o bota trabalho exemplos, né? E aqui é o trabalho feito. Aqui eu vou tentando fazer as duas coisas, né? O slide, já o projeto que está pronto, para explicar, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, certo? No caso, se você seguir como eu estou falando aqui, você vai fazer um excelente trabalho. Não queiram inventar a roda, porque a roda já foi pronta, já está pronta. Seguem o modelo que eu já postei no live, tá bom? Mais alguma perguntinha? Não. Não. Algumas pessoas com um problema para assistir, que não está conseguindo entrar. O que acontece é o seguinte, gente. Às vezes é a conexão com a internet, né? Ontem estava boa aqui a internet, mas tem hora que realmente a internet fica ruim. Eu acho que é esse Zoom mesmo, professora. Não, Zoom é uma boa ferramenta. É a conexão mesmo de internet que às vezes é ruim. Mas vamos tentar desligar a câmera, desligar o áudio, que vai dar tudo certo. Pessoal, qualquer dúvida... conhece o Microsoft Teams? Qualquer dúvida, postem lá no fórum de dúvidas que eu vou responder, tá bom? Eu já me despeço de vocês, tenham todos uma boa noite. Amanhã estamos de volta no mesmo horário, tá bom? Tá bom, professora. Então tá, tchau. Professora, Oi. boa noite. Tchau, professor. Tchau. Tchau.